Olá, eu sou o professor Otávio e essa é a nossa sequência das aulas de gramática. Hoje o nosso assunto é sobre fonética e fonologia. Esses dois assuntos muitas vezes são tratados como se fossem um só, mas na verdade eles são assuntos que, apesar de complementares, são diferentes, ok? Essa aula tem o objetivo de mostrar as diferenças desses dois estudos de maneira bem sucinta e direta. Vamos lá então. Fonética é o estudo que se preocupa com os aspectos físicos da produção do som. Então a gente vai olhar para os movimentos que a língua faz, que os lábios fazem, qual é o papel da glote, da faringe, da laringe na produção de um som, ok? E a fonética se preocupa com os sons enquanto entidades isoladas. Então não olharemos para uma palavra toda e a formação da palavra. A gente vai olhar para o som, para cada som que compõe essa palavra, sem se preocupar com a palavra em si, mas sim com a unidade sonora. Dentro da fonética, olhando para cada som produzido pelo aparelho fonador, nós temos o alfabeto fonético internacional. Esse alfabeto é diferente do nosso alfabeto tradicional que nós usamos para escrever as palavras da nossa língua portuguesa. Esse alfabeto ele é imenso, ele é muito grande. Ele tem 107 letras, 52 diacríticos, 4 formas de prosódia. Tudo isso, resumindo, são letras, formas de pronunciar um som, ok? De produzir um som. Eu pus esses exemplos aqui para a gente pensar melhor sobre o tema. Peguemos aqui a palavra palha da língua portuguesa. Se eu fosse escrever a palavra palha usando o alfabeto fonético internacional, essa palavra seria escrita dessa forma aqui, bem diferente de como nós escrevemos usualmente. Por que isso? Porque nesse caso da escrita com o alfabeto fonético internacional, eu me preocupo com os sons. Cada letra dessa representa um som. E dentro do alfabeto tradicional, nem sempre aquela letra representa um único som, né? Nós temos casos de letras que representam mais de um som, junção de letras que fazem outro som e assim por diante. Reparem que aqui, ó, o LH do nosso alfabeto tradicional, que quando juntos formam o Lh, foi representado por essa letra aqui, ó. Que letra é essa? Essa é a letra Lh, Lh, né? O nome dela é o som que ela representa. E dentro do alfabeto tradicional, nem sempre a letra representa perfeitamente o som, ok? Então, o assunto fonético olha para essa situação. Vamos olhar aqui um outro aspecto agora da fonética. Por exemplo, essa letra aqui. Essa letra não é a letra P no alfabeto fonético, é a letra P. É o som que ela produz. O nome da letra é o próprio som, né? Dentro do alfabeto tradicional, nós damos um nome diferente para a letra, não é o som que ela produz exatamente. Agora, no alfabeto fonético, não. No alfabeto fonético, eu tenho que sim dar o nome à letra de acordo com o som produzido por ela, tá? Então, quando eu olho para esse som, representado por esse símbolo aqui, por essa letra, P, eu olho e já tenho consciência que é uma consoante, isso já é claro também no alfabeto tradicional, mas eu vou olhar para produzir esse som. Como é que eu produzo? Bom, é um som oclusivo, é um som bilabial e é um som surdo. Então, olhando para o conjunto todo, eu digo que essa é uma consoante oclusiva bilabial surda, né? Então é um som que você fecha a boca, usa o lábio superior e o inferior, e você não sonoriza quando você começa a produzir o som dessa letra. Você não sonoriza. Se você sonorizar, você vai formar uma outra letra, um outro som. Por exemplo, se eu sonorizasse esse movimento, P, o que significa isso? É você pôr voz antes mesmo de começar a produzir o som.
É como você fazer esse tipo de coisa. Então aqui, por exemplo, se eu fizesse isso e fizesse o mesmo movimento do P, eu teria o B. Olha só, P. Agora olha só, B, ok? Repararam a diferença? De novo, P. Agora, sonorizando primeiro, B, ok? Então aqui nós temos essa análise. A fonética se preocupa com isso. Reparem que tudo aquilo que foi dito por mim levou em consideração principalmente o aparelho fonador. Por isso, eu posso dizer que o principal objeto de estudo da fonética é o aparelho fonador. Por que o aparelho fonador? Porque eu vou analisar aqui a construção do som no acontecimento do próprio som. Eu olho essa estrutura toda no acontecimento dele, ok? Agora, falando sobre fonologia, nós teremos uma outra situação. Aqui a gente não vai olhar para o som de forma isolada. A gente vai olhar, sim, para a organização de todos esses sons, da combinação de todos esses sons, dentro da formação de um sistema, dentro da formação de uma palavra, ok? E quando a gente fala de fonologia, nós estaremos falando sobre a estrutura silábica de uma palavra, sobre a acentuação dessa palavra, sobre a entonação dessa palavra e assim por diante, ok? Então, enquanto a fonética se preocupa com o aparelho fonador e com o acontecimento daquele som no momento da fala, a gente vai olhar para a fonologia e perceber que ela olha a organização disso tudo e como é que esses sons são usados para a construção das palavras e depois para as palavras, como essas estruturas se darão de acordo com a separação silábica, com a acentuação, com a entonação e assim por diante. Diante disso, eu pus esse quadro para melhor ilustrar para vocês o que seria um estudo da fonologia. Bom, pegando ainda a palavra palha, se eu separar as sílabas, vocês perceberão rapidamente que nós temos duas sílabas, palha. E qual seria a sílaba mais forte da palavra palha? É só você chamar palha. Qual foi o sonzinho que ficou mais extenso? Foi o pá. Então, pá é o som tônico, é o som mais forte, é a sílaba tônica dessa palavra, ok? Essa é uma análise fonológica. Ainda mais dentro desse estudo. Quantas letras eu tenho dentro da palavra palha? Eu tenho 5. Mas quantos sons eu tenho? Sons? Eu tenho 4, porque o LH formarão um único som, ok? Então eu tenho 5 letras e 4 sons. A fonologia, ela se preocupará com o som e a representação desse som por meio das letras, ok? Por isso que aqui eu coloquei a quantidade de letras e a quantidade de sons. E esses sons não serão chamados de sons. Nós aqui daremos um nome especial para essa unidade sonora. Cada pedacinho de som desse eu chamarei de fonema. Então, o fonema é o objeto principal do estudo da fonologia, né? Fono, som, logia, estudo. O estudo do som, o estudo dos fonemas, das relações sonoras com as letras, como é que eu represento, como é que eu não represento, e assim por diante. Dentro desse estudo, logicamente, só para a gente ter isso bem claro, também eu estudarei a acentuação gráfica, né? Fica dentro desse estudo aqui, ok? Então, nas próximas aulas, nós nos adentraremos com mais profundidade no estudo da fonologia, vendo a relação de fonema, de letra, vendo vogal, semivogal, consoante, vendo dígrafos, vendo tudo que é pertinente à fonologia, como acentuação gráfica, etc., até nós chegarmos no nosso outro assunto bem grande, bem global, que é a morfologia. Antes disso, temos um grande mergulho aqui pela fonologia, ok? Espero que esse estudo tenha ficado claro, que essa separação de fonética e fonologia tenha ficado bem explicada e até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.